pedra de 1500 anos com dedicatória a Jesus é achada em região árabe de Israel. O artefato aponta para a existência da prática do cristianismo antes da região ser dominada pelo Islã. Uma pedra com a frase "Cristo nasceu de Maria" levou arqueólogos a confirmarem a existência de igrejas cristãs em assentamentos primitivos árabes há pelo menos 1500 anos em Israel. O artefato, anunciado nesta semana por pesquisadores do Instituto de Antiguidade de Israel, aponta evidências de templos antes do advento do Islã e ainda sugere que permaneceram em atividade no período muçulmano. A descoberta aconteceu no Vale de Jezreel, comunidade da cidade de Taíbe, ao norte de Israel. Com a descoberta, a região, que é marcada pela forte presença árabe, agora mostra que o seu passado viveu o cristianismo pelo menos até o século V, algo que para os pesquisadores era passível de confirmação científica. A importância da inscrição é que até agora não sabíamos com certeza se havia igrejas deste período nesta área, disse o arqueólogo Waldi Atrash, das autoridades de antiguidade de Israel, ao jornal The Times of Israel. Segundo os arqueólogos, a pedra com o escrito em referência a Jesus Cristo foi encontrada em um lugar que seria a parede de uma entrada da igreja construída com estrutura da era bizantina. As artes nesse período, dominado pelo Império Romano, tinham fortes traços políticos religiosos. A igreja teria sido fundada pelo arcebispo regional de Beit Shean ao fim do século V, conhecido pelo nome de Teodósio. Sugere os textos encontrados pelos arqueólogos na pedra. Apesar do achado, segundo o Ali de Atrash, a confirmação da existência de igrejas na região não é surpreendente, porque ruínas de supostos templos cristãos já haviam sido encontradas. O que os pesquisadores não tinham em mãos eram as confirmações de que a presença cristã era do período bizantino. Para Atrash, a nova inscrição em pedra fechou o círculo e agora sabemos que haviam cristãos nesta área durante esta era. Os pesquisadores acreditam que a igreja durou até o início do período muçulmano. Os estudos continuam para saber agora se os cristãos eram judeus e se foram os judeus que construíram o templo. O local da descoberta aponta para a existência de templo cristão nesta cidade árabe há 1500 anos. O significado da escritura na pedra diz: a frase "Cristo nasceu de Maria" está em uma pedra que continha 7 linhas de escritos, mas que foram parcialmente destruídas pelo tempo. De acordo com Lady Segni, pesquisadora do Instituto de Arqueologia da Universidade Hebraica de Jerusalém, a expressão "Cristo nasceu de Maria" serve como um amuleto de boa sorte para afastar o mal-olhado. A menção do arcebispo Teodósio na inscrição é outra evidência de que a pedra estava em uma igreja e não em um mosteiro. A inscrição saúda aqueles que entram e os abençoa. Portanto, é claro que o edifício é uma igreja e não um mosteiro. As igrejas saudavam os crentes na entrada, enquanto os mosteiros tendiam a não fazer isso, comentou de Segni. A inscrição, segundo os pesquisadores, ficava dentro da parede e não seria visível.
A suspeita é de que a igreja tenha sido construída em um dos vários terremotos que tenham atingido a região durante essa época. Na verdade, a igreja teria sido destruída. E agora, encontrada esta pedra com essas escrituras, confirmam que sim, o período do cristianismo ele percorre por mais de 1500 anos no período bizantino. O Império Bizantino, também conhecido como Império Romano do Oriente, durou de 330 a 1453 d.C. A cidade de Constantinopla, localizada no atual território da Turquia, era a capital administrativa e emergiu com uma nova Roma, após as conquistas dos povos germânicos que dissolveram o poderio do Império Romano do Ocidente. Esse foi o único império a oeste da China a sobreviver da antiguidade até o início da Era Moderna, situado exatamente entre a Europa e a Ásia. O Império Bizantino foi palco de conflitos entre o cristianismo e o islamismo e teve o seu fim nas mãos de tropas muçulmanas em 1453. Esse foi o único império a oeste da China a sobreviver da antiguidade até o início da Era Moderna, situado exatamente entre a Europa e a Ásia. O Império Bizantino foi palco de conflitos entre o cristianismo e o islamismo e teve o seu fim nas mãos de tropas muçulmanas em 1453.